Boa noite, né? Boa noite primeiro para todas e para todos. Eu me chamo Pedro, sou professor aqui da Universidade Federal da Paraíba, né? Atuo junto com a companheira professora Daniela Barbosa na coordenação do programa de extensão PNAB, que é um programa de extensão voltado aos processos de educação popular em saúde, promoção da alimentação adequada e saudável também, né? Principalmente na atenção primária, saúde, e que também atua na formação de lideranças comunitárias, enfim. E dentre as ações que o PNAB faz, né, eu estou com imenso alegria e prazer de compartilhar junto com o Carlos Silvan, que é um amigo, um irmão de muitos anos de trajetória na educação popular em saúde. Eu estou tendo o prazer de compartilhar com ele, com o protagonismo fundamental de Elisângela, de Ingrid, de vários estudantes nossos aqui do PNAB, o nosso observatório de Educação Popular em Saúde e Realidade Brasileira, que está completando um ano de vida, né? Justamente hoje. E assim, é uma felicidade muito grande porque é uma oportunidade que eu tenho junto com irmãos e irmãs de luta, de construção, de caminhada, junto com todos e todas vocês que estão participando do observatório, seja quem está há um ano, seja quem chegou hoje. Mas assim, porque para mim o observatório ele ajuda a gente a enfrentar um desafio que para mim permanece muito importante para quem está construindo educação popular em saúde, seja em que lugar do Brasil for, e para o campo, se a gente olhar a educação popular como um grande campo, um movimento em todo o Brasil, que é a possibilidade da gente ter espaços de interlocução, de diálogo entre nós que estamos em diferentes contextos atuando na educação popular em saúde, para que a gente possa juntos e juntas refletir sobre a conjuntura atual vivenciada na realidade brasileira, com seus desafios, suas movimentações, suas especificidades, e de que maneira as nossas práticas estão sendo, né, modificadas, repercutidas, impactadas por essa conjuntura, e de que maneira o que a gente está produzindo no nosso cotidiano das nossas práticas aponta ou não contribuições e possibilidades para a gente superar os desafios que estão postos nessa conjuntura. Então, para mim, o observatório é uma oportunidade de um momento de encontro entre pessoas que estão em diferentes lugares, diferentes contextos, construindo ou buscando construir práticas, experiências orientadas pela educação popular em saúde, para que a gente se fortaleça em comunhão e, ao mesmo tempo, para que a gente fortaleça cada vez mais a nossa capacidade de atuação mais proativa, protagônica, dentro da conjuntura atual, que não é fácil, mas fica um pouco menos difícil quando a gente está junto, como a gente está aqui hoje. E quando a gente está junto de pessoas que a gente ama, como meu amigo Carlos Silvano. Obrigado, gente. Boa noite. Vou escutando vocês e seguindo o fluxo. Então, Pedro, gratidão. Então, Elisângela, o que é que eu senti, né? Um pouco parecido com o que Pedro coloca, assim. Primeiro, acho que tem uma coisa legal de hoje, é que chega gente nova para a festa, quer dizer, chega gente que a gente não conhece, quer dizer, alguém chamou alguém para a festa. Então, eu acho isso legal. Chegou alguém que não conhecia a gente, nem a gente conhecia a pessoa. Então, isso é bom. Eu penso assim que um dos aprendizados que acho que o observatório conseguiu produzir até agora foi assim a experiência da possibilidade do coletivo. A outra coisa é a gente aprendeu, né, em comunhão, como ensinava Paulo Freire, mas a gente aprendeu porque cada um ensinou alguma coisa. Então, acho que é impossível a gente sair da ideia de que tem que ter alguém que saiba mais que alguém para ensinar. Não, não, todo mundo sabe alguma coisa. Eu acho que o observatório fortaleceu essa ideia de que todo mundo sabe, todo mundo pode aprender junto, e também todo mundo não sabe. Todo mundo não sabe. O não saber é uma coisa comum aos mortais, assim, sabe? Agora, sobre o que a gente aprendeu enquanto construção, eu acho que é nítido o observatório, a experiência do observatório
enquanto uma comunicação, o que é um método dialético da educação popular. É isso. Quem experimentou isso aqui conosco, são poucos encontros, não tem uma pretensão de achar que seja encontro, tá? Mas ela dá uma pista para a gente do que é uma experiência dialética de produção de conhecimento, de educação. Eu, particularmente, assim, sempre ouso em fazer reflexões também das limitações da educação popular, por isso que eu entendo que tanto a educação popular, enquanto filosofia, enquanto didática, enquanto método, enquanto prática educativa, prática social, prática política, prática ética, a gente precisa também beber em outras fontes, do mesmo jeito que o Paulo Freire bebeu. O Paulo Freire bebeu em muitas fontes. Bebeu na psicanálise, bebeu na fenomenologia, bebeu na antropologia, na sociologia, na filosofia, na pedagogia e no direito, de onde ele era o seu lugar, digamos assim, de formação, né? Então, essa experiência do observatório, enquanto aprendizado de construto, foi isso. Mas tem uma coisa que talvez vocês, que não fazem parte da coordenação, percebam ou não percebam tão claramente como a gente percebe, que é assim, o grupo de coordenação se fortaleceu, se potencializou. Hoje para mim, na minha compreensão, um grupo muito coeso, um grupo de uma afinidade, independente dos níveis formativos, né, um grupo de, assim, bem balizado, bem harmonizado, como eu digo, né, harmonizado filosoficamente, harmonizado é uma palavra que eu uso porque eu gosto dessa palavra e não estou dizendo que a gente tem desarmonia, né? Assim, eu sempre, inclusive, às vezes me sinto um pouco meio chato, meio cri-cri com as coisas e sempre converso mais com Pedro do que com os mais jovens, né? Os professores mais jovens deste grupo, né? Incluindo a Elisângela. Mas, assim, queria dizer de que o grupo foi ficando coeso, foi ficando harmonizado e foi ficando mais forte a tal ponto de daqui a pouco eu acho que eu vou falar de novo na Elisângela e Pedro para as considerações, a tal ponto de que hoje a gente pode dar mais largos passos, mais ousados passos, mais complexos passos. E aí a gente queria convidar vocês também para isso. Por quê? Porque a gente ainda fica muito na educação popular com a coisa da troca de experiência, e para mim é pouco. A troca de experiência na educação popular ainda é pouco. A gente precisa aprofundar algumas questões que são de ordem filosóficas, de ordem epistêmica, de ordem metodológica, de ordem ética e política, né? Então, assim, eu ainda vejo na educação popular um monte de contradições, e aí são nós os responsáveis por essas contradições, porque a gente às vezes tem coerência de ordem política, de ordem ética, de ordem de leitura, de conjuntura. Estou dizendo que tinha que ser todo mundo igual, mas me incomoda quando o campo da educação popular não tem ainda a nitidez da intencionalidade política, não tem ainda a nitidez do próprio projeto ético e político de sociedade, né? Então, hoje eu vi um rapaz que eu conheço, não vou relevar nome, postando. A mídia é dele, obviamente que a mídia é dele, ele faz lá o que ele quiser da mídia, não sei nem como é. Mas, assim, era uma fala do Collor. É uma pessoa da educação popular. Quando você replica uma fala do Collor e você olha como educador popular, replica uma fala do Collor, né? Eu sei, Camila, que talvez você nutra algum tipo de reflexão diferente da minha, mas, assim, quando um educador popular replica uma fala do Collor, alguma coisa está inadequada com a formação deste educador. Alguma coisa está inadequada. Aí são os educadores que os ensinaram que estão inadequados? Possivelmente pode ser a história de vida dele, o momento atual. Então, eu acho que a gente precisa aprender que a gente não sabe de educação popular. É isso. Muito obrigada, Carlos. E eu queria só informar, Pedro, que aqui nós temos muita gente nova chegando no primeiro encontro, e aí a gente abriu um espaço no início para que essas pessoas se apresentassem, dissessem onde atuam, que cidades são. E aí nós descobrimos que nós temos aqui gente do Pará, do Paraná, na verdade, de Goiás, de várias regiões do Brasil, profissionais da saúde que estão aí lutando
para tornar a educação popular em saúde efetiva em seus espaços de atuação, né? E encontraram aqui no Observatório um espaço de discussão muito rico, né? Encontraram através das mídias, através do e-mail, através do WhatsApp, encontraram esse espaço, se inscreveram, estão aqui pela primeira vez, né? Então, já sintam-se bem-vindos. Eu relatei a eles que hoje nós estamos completando um ano de caminho trilhado, né? Se o Pedro quer falar, pode falar, Pedro. Sim, aí eu informei que hoje nós estamos comemorando, né, esse um ano de caminho trilhado, e queremos ouvir, né, as perspectivas, as expectativas de cada um para o futuro, dos que já participaram conosco. Quais limitações encontraram no observatório? Quais potenciais, né? Sugestões que podem dar para que a gente possa melhorar, porque eu até falei aqui, juntamente com o Carlos, que a gente dá o nosso melhor, mas sempre tem o que melhorar, né, Carlos? Sempre tem algo que a gente pode evoluir, pode melhorar. Então, hoje, esse espaço de conversa, esse espaço de reflexão, né, sobre o que aprendemos até aqui e o que podemos melhorar no futuro. Pode falar.
Muito obrigada. E agora, lembrando que eu já relatei, já compartilhei as respostas de informe sobre as principais potências encontradas no observatório, e agora eu vou compartilhar com vocês as principais limitações encontradas no observatório, né, relatadas pelos participantes que vieram nos encontros no mínimo uma vez, né? Então, esses participantes, eles preencheram informes e relataram as limitações dos potenciais. E dentre as principais limitações encontradas, foi relatado que é, uma pessoa falou encontros muito distantes um dos outros, né? Então, nossos encontros, eles são bimestrais. E então essa pessoa está dizendo que precisava de mais encontros, né? Em um curto período, um período não tão longo assim, de um encontro para o outro, né? Queria mais e mais e mais. Mas essa é uma das coisas que nós vamos acatar e vamos ver aí no futuro, né? Se vai continuar dessa forma ou não. E aí, outra pessoa relatou o seguinte: creio que o observatório possa ser fonte para a abertura de cursos de extensão ou aperfeiçoamento em educação popular em saúde na modalidade EAD. Eu sou profissional da saúde e tenho vontade de ter acesso a essa formação continuada, porém, apenas na Fiocruz disponibiliza a especialização e por ser presencial. Então, essa pessoa, ela sente a necessidade de ter mais ações como essa, né, na modalidade EAD, que traz aí esse espaço de discussão da educação popular em saúde, né? Ela encontrou isso no observatório, mas sente falta de outros espaços também que façam as ações que nós aqui estamos fazendo, né? É muito difícil manter um grupo contínuo, coeso, de pessoas com reuniões virtuais bimestrais. Todavia, o observatório conseguiu unir pessoas de diferentes regiões do Brasil e vejo como limitação o fato desse processo de aprendizado não conseguir ter um número maior de adesão nos encontros, né? Então, essa pessoa relatou que, apesar de ter várias pessoas de várias regiões do Brasil inscritas, nem todas conseguem estar ali continuamente nos encontros presentes, né? Isso? Outra pessoa colocou assim: os dias e horários que nem sempre convergem com a minha disponibilidade de tempo, né? A maioria colocou isso, que muitas vezes não conseguem estar conosco por ter outros compromissos já marcados ou outras coisas no horário ou no dia, né? Então aí não ficam impossibilitados de participar dos encontros conosco. Outra pessoa colocou o seguinte: sinto-me contemplada, pois uma limitação seria o distanciamento físico e os encontros virtuais. Mas no meu caso, isso viabilizou a minha participação, né? Apesar de ser uma coisa, vamos dizer assim, fria, né? Que são telas, não são aquele calor dos encontros presenciais, né? Isso mas ela disse que isso viabilizou a participação dela porque ela não é da mesma região que a gente e elogiou a metodologia que nós utilizamos, a condução feita, os temas trazidos. Ela disse que foram ótimos. Então, nós percebemos aqui que mesmo quando eu perguntei sobre as limitações de observatório, as pessoas já começam e terminam trazendo elogios, né? Outra coisa trazida foi a questão do encontro remoto, de não ter o encontro presencial ou até alternar os dois, né? E sobre os principais desafios encontrados, eu perguntei o seguinte: quais os principais desafios que vocês enfrentaram ao participar do observatório? A maioria colocou conciliar os horários dos encontros com os compromissos, e também colocaram o seguinte: a cada encontro conseguir participar, sente falta de um. A cada encontro que conseguir participar, sente falta de um espaço compartilhado, por exemplo, uma pasta no Drive, com arquivos de referências indicados pelos palestrantes, né? Então, essa foi uma das coisas de
limitações, né, que foram encontradas, sentiu falta de uma pasta no Drive com todas as referências trazidas pelos convidados, né, pelos palestrantes. Então, realmente, eu acho que isso é uma opção para a gente melhorar nos futuros encontros, né? Criar aí uma pasta, e isso, muito bacana mesmo, Dayana. Criar aí uma pasta no Drive para que todo esse material seja compartilhado, né, com todo mundo. Muito interessante. Encontrar um objeto em algumas falas, às vezes falamos para. Ó, isso aqui eu achei muito reflexivo, né? A pessoa fala assim: encontrar o objeto em algumas falas, às vezes falamos para os outros o que gostaríamos de ouvir. O maior desafio é enxergar o sentido subjetivo do observatório por falta do contraditório dialético. Também falaram assim, aliar o horário e as datas, né? Foi o que mais foi falado. Manter-me conectado às atividades devido ao trabalho. Tempo para participar devido a choques de horários. Então, esses foram os principais desafios encontrados pelos participantes, né? Que foi realmente essa questão do horário, de conciliar. Outra coisa também que foi colocada no formulário foi o seguinte: o formulário, ele atendeu às suas expectativas? Então, eu coloquei lá essa questão também para que os participantes pudessem relatar se atendeu ou não às expectativas, e 90% das pessoas que responderam o formulário disseram que sim, que atendeu a todas as expectativas, e 10% disseram que não. Então, como eu disse no início, a gente sempre tem que ser melhorado, né? Sempre tem algo a ser trabalhado, mas nós já ficamos muito gratos e muito felizes por toda essa participação. Eu também perguntei sobre a questão de sugestões para o futuro, né? Nós queremos saber de vocês quais sugestões vocês têm para o futuro, para que nós possamos melhorar os encontros no futuro. E a primeira resposta eu achei interessante. A pessoa colocou assim: eu terei que me dedicar mais ao observatório. Então, a sugestão foi bem introspectiva, né? A sugestão foi bem introspectiva. Eu que tenho que me dedicar mais aos encontros de observatório. E também tiveram outras pessoas que responderam o seguinte: agradeço e parabenizo a toda a equipe. Tenho esperanças de que as ações de observatório continuem em 2022, inclusive na modalidade virtual, para continuar a partilha e a troca das realidades vivenciadas nas diversas regiões brasileiras. Também foi respondido o seguinte: proponho debates com contrapontos, ideias criativas que transbordem o plausível do imaginário popular, que ilumine e surpreenda os participantes nos encontros e se faça uso de imagens, pinturas, esculturas, músicas, um determinado tempo para cortes rápidos durante o evento. Refiro-me no sentido da culminância. Então, ela falou sobre o momento da culminância, né, que foi uma sugestão de ser necessário todo esse momento. E é o que nós estamos fazendo aqui, né, essa troca, essa escuta, todos os aprendizados obtidos por vocês, né, ouvir vocês sobre as sugestões, as limitações também. Colocaram aqui como sugestão uma live, né? Estão cobrando live, professor Pedro. Estão cobrando live como sugestões para o futuro, né? Então, fazer uma live de no máximo 2 horas. E também foi colocada a seguinte sugestão: vocês deveriam pensar em um encontro presencial pelas regiões do Brasil. Olha só! Pensar em encontros presenciais pelas diversas regiões. Também foi sugerido uma mudança no horário. Ela colocou assim: mas eu falo por mim, porque eu só posso estar presente um pouco mais tarde da noite. Então, essa pessoa relatou que 6h30 ela não consegue entrar, só consegue entrar mais tarde e acaba perdendo alguma coisa ou outra. Então, ela sugeriu que fosse mais adiantado esse horário. Então, essas foram as respostas, né, sobre as potências, limitações e sugestões. E agora, eu passo a palavra. Sim, agora eu vou ver aqui o bate-papo, tem algumas pessoas relatando.
Isso. Dayana falou que bonito, né? As experiências. Quantas possibilidades encontradas por meio dessas respostas. Isso mesmo, Dayana. Isso é muito importante, né? Para que a gente possa melhorar nesse novo ciclo que vai iniciar esse ano. E agora, chegando aí perto de 8 horas, né? Já são 7h50. E agora eu passo a palavra para Carlos ou Pedro, para fazer a síntese dessas respostas do formulário, né? Essas respostas trazidas, encontradas por vocês, pelos participantes desse observatório. Podem ficar à vontade. Antes eu acho que tem Cleo, que tá com a mão levantada, tava pelo menos com a mão levantada, e Dayana agora. Mas Cleo já tava faz um tempo. Mas é porque Cleo levantou a mão no início e esqueceu de tirar depois. Tá. Ela já relatou isso, ela já falou. Essa Elisângela é uma moça atenta. Meu irmão. E agora a Dayana levantou, não era não, Dayana? Mas eu ia só relatar que Cleo já estava, né? Que ela tinha levantado a mão. E a Elisângela é muito, assim, incrível. Vocês arrasam, gente. Pedro, você vai ou eu vou primeiro? Gente, primeiro assim, eu queria agradecer as contribuições, porque para mim chegam até mim como aconselhamentos, né? E aconselhamentos são sempre as coisas vistas por algumas pessoas, daquilo que olhando para a gente e conversando com a gente, sinaliza algumas possibilidades, sinaliza alguma proposição para a gente melhorar o que a gente faz. Eu acho que essas narrativas sobre os limites, e que também se misturava com o aprendizado, com construtos, né, os elogios, assim, e mais vinha depois os desafios, eu acho que ele precisa ser indo sendo remetido para todos nós de volta, porque eu acho que a gente que está na coordenação, a gente tem um nível de responsabilidade, mas os outros membros, os outros participantes também têm algum nível de responsabilidade. Tem propostas assim encantadoras, sedutoras e bem exigentes ou desafiadoras para operacionalizar, como fazer encontros presenciais pelo país afora. Isso pressupõe financiamento, por exemplo, ou outras formas de sustentação. Uma coisa que eu aprendi como gerente, né, eu gerenciei o SUS durante um bocado de tempo, assim, quando chegava alguém da minha equipe com uma proposta muito bonita, a primeira coisa que eu perguntava não era que estava o orçamento da proposta. Se chegasse uma proposta também um pouco que não era tão bonita, eu perguntava a mesma coisa. E eu aprendi muito isso, a discutir financiamento daquilo, dos nossos sonhos, das nossas utopias. E tem hora que a gente propõe, é quase um sonho, assim, um desejo. Mas os desejos, eles são necessários serem palpáveis, realizáveis, exequíveis. Do contrário, a gente também vai ficar muito frustrado, a gente vai ficar muito se sentindo incompetente, incapaz. É muito legal. Mas o que é que eu acho? Eu acho que a equipe de coordenação, a gente deve se voltar sobre estas proposições, essas sugestões, boas, muito boas, inclusive, e a gente analisar o que é possível, o que não é possível, porque tem algumas que são mais possíveis. Né? Por exemplo, fazer só um encontro, né? Um encontro em um ano, fazer um encontro presencial na Paraíba, ali perto da praia, eu acho que aí já é um pouco mais possível. Fazer um conjunto de lives, não tantas, porque elas também são cansativas e elas são chatas às vezes. Então, mas assim, algumas lives para dar conta de gargalhos, de atos que ficam dos nossos encontros, essa possibilidade de revisitar essa ideia. Inclusive, eu e Pedro, a gente conversou muito com a equipe, 2 meses, 1 mês. Tinha até uma ideia de 3 meses. Por quê? Porque a gente também, nós só temos, assim, cada um de nós 2 pernas, um coração. É um negócio muito sério. Né? Assim, a pessoa mais rica do grupo é o Pedro. E aí, assim, mas o dinheiro é dele, não é da experiência coletiva, né? A gente vai ter que fazer, rodar o Pires, né? Essas coisas todas. Mas eu espero que dias melhores, dias possam vir, dias melhores possam vir,
para a gente fazer essas coisas. Eu acho que a gente não tem que descartar nenhuma dessas sugestões, não se opor a nenhuma delas, mas olhar com muito cuidado, pedir de novo um outro olhar de vocês sobre as mesmas proposições, para vocês ajudarem a gente a maturar isso, porque a gente também precisa de muita ajuda. É uma equipe pequena, para mim, assim, eu sempre digo que os estudantes são mais sabidos e mais sabidas do que eu, e aí, assim, mas percebam, são dois educadores com o mínimo de experiência, que é eu e Pedro. Pedro tem mais experiência, mas assim, colocando os dois, eu e ele, o mínimo, e a gente tem um grupo de estudantes. Se não fossem esses estudantes e essas estudantes bastante aptos, bastante comprometidos, bastante assim, bonitos e sabidas, a gente não conseguiria essa coisa que a gente está vendo aqui. É tanto que quando teve um ano, eu disse, Pedro, a primeira coisa que a gente vai fazer é elogiar, vai fazer tipo assim, vai fazer uma homenagem a esses, a essas estudantes. Acho que vai rolar daqui a pouco a homenagem, porque assim, eu fico imaginando eu e Pedro sem a Elisângela, sem Ingrid, sem Pedro Nascimento, sem o Felipe, sem outras pessoas, entende? Então é isso. Então a gente também está precisando da ajuda de vocês para isso. Eu acho que a gente tem que celebrar essas contribuições de vocês, eu gosto dessa coisa misturada, e às vezes aparentemente é confuso, e para mim não é. Quando o outro está na hora de falar a limitação, e o outro vai lá, fala limitação e fala do que é potência. E mistura, e é assim, a gente precisa aprender também a lidar com essa diferença de construção do pensamento, de produção da vida, de produção do jeito de dizer a palavra, né? Porque a academia, às vezes, ela é muito assim, não, o lugar de dizer desafio é só aqui, o lugar de dizer... E aí o outro que olha diferente, ele vai misturando as coisas. E eu gosto disso, porque para mim isso tempera e humaniza a gente, sabe? Eu fiquei muito feliz com o formulário. Quando a gente teve a ideia do formulário, era para capturar essas informações que, às vezes, aqui nas narrativas presenciais não aparecem. No formulário, a pessoa tem mais tempo, com calma ali, no horáriozinho possível, responder com mais calma. É mais fácil para ele, que ele está protegido, né, pelo formulário, diferentemente que às vezes é de falar em público, né? Gente, eu fico muito feliz de que a pandemia, que Bolsonaro tenha nos ensinado a fazer educação popular remotamente, porque eu fui a primeira pessoa a me trabalhar. Todo mundo que me conhece, eu sou da presencialidade, do afeto, do abraço, sou assim, né? Eu no congresso é uma festa, né? Parece um cigano em família, né? Assim, para mim todo mundo é meu parente ali, e eu tô ali, tal. Mas assim, eu aprendi muito a trabalhar remotamente e descobri uma potencialidade para nós da educação popular. Então, assim, eu não rejeito mais aquilo que é remoto, que é online, para a educação popular, do mesmo jeito que eu não rejeito a presencialidade para isso e para outras coisas. Estou muito feliz hoje, muito feliz. Não é porque é festa, eu adoro festa, inclusive eu sou muito festivo. Pernambuco é um estado festivo, né? Então eu sou um pernambucano festivo e eu estou muito feliz, porque assim, ver a Elisângela conduzindo esta sessão, né, com maestria, com segurança, com afeto, com tranquilidade, a gente fica assim, ai, que coisa linda, tá no papo, né? Assim, é uma outra educadora que vai se forjando, né? E a gente precisa. Fiquei muito feliz com a equipe da gente. Eu e Pedro já é um outro papo, assim, de muita intimidade, de muitos anos, né? É isso, é isso. Parabéns, Elis. Exatamente. Vamos já, a gente vai trazer o bolo, viu? Que a gente tem bolo para comemorar. Que Carlos, ele falou uma coisa muito pertinente quando a gente estava planejando esse espaço, pessoal, desse dia de hoje, que era importante não deixar de celebrar, né? Assim, às vezes a gente vive uma vida tão corrida que a gente às vezes não para, tão corrida e tão opressiva em muitos momentos, que às vezes a gente não para saborear cada conquista, cada momento, cada marco dessa nossa caminhada, né? E esse é um momento de muita emoção mesmo, Elisângela, e de muita né, necessidade de celebração. Eu até falei com minha companheira, minha esposa hoje, eu disse, olha, a gente tem que comprar um bolo, que hoje a gente tem que cortar um bolo aqui, nem que seja só aqui em casa. Aqui em casa, sim, presencial, mas compartilhar virtualmente com todas e com todos. Mas assim, gente, vejam bem, então
Eu também, como Carlos, eu acolho todas as sugestões, propostas, críticas que vocês colocaram. Pode ter certeza que a gente, na nossa equipe, a gente vai se debruçar, né, sobre elas para tirar encaminhamentos, né, modificações ou não. E a gente vai também vai propor isso para vocês. Então, qualquer coisa que a gente for mudar, a gente vai trazer aqui para o nosso grupo, para o nosso coletivo, né, Carlos? Para a gente pactuar entre nós, o que ficar tranquilo para a gente, né? Acho que essa ideia do encontro presencial, por exemplo, como o Carlos falou, pelo menos um talvez por ano, seja bastante interessante. Mas a questão da presencialidade, ela já estava implícita ou explícita mesmo na origem da nossa proposta do observatório. E talvez a oportunidade nossa de agora, e com tanta gente boa nova chegando hoje, é dizer o seguinte: a ideia do observatório, esse virtual, ser mês sim, mês não, a cada 2 meses, portanto, é com a ideia de, num mês, a gente fazer aqui no virtual. E no mês seguinte, vocês fazerem nas cidades, nos bairros, nos contextos, nos territórios de vocês. Pode ser online também, com um grupo aí de vocês, ou pode ser presencial, na mesma cidade e tal, entendeu? Então, assim, a ideia é que para cada sessão do observatório, vamos dizer assim, nacional, que a gente fizer, essa agora que a gente está, no mês seguinte você faça uma no seu local, com seus companheiros, seus grupos, discutam a temática, pode ser a temática do observatório, a que a gente fez aqui no Nacional, pode ser outra, enfim. Lembrando, a essência do observatório qual é? É juntar, é criar um espaço, uma oportunidade de encontro entre as pessoas que estão construindo práticas de educação popular nos serviços, nos movimentos sociais, nas universidades, nas ONGs, enfim, onde você estiver fazendo, é para propiciar um encontro entre essas pessoas, para que essas pessoas possam conversar. Como é que está sendo fazer educação popular em saúde? Como é que está sendo tentar fazer? Que dificuldades eu estou encontrando? Que potencialidades eu estou descobrindo? Que alternativas eu estou enxergando? E outra coisa, vamos conversar, como é que essa conjuntura atual está impactando as nossas práticas, hein? E como o Carlos falou, quais são as nossas fragilidades e necessidades de formação? Né? Então, assim, será que eu tenho muita nitidez, por exemplo, de como os processos de eugenia estão impactando o que a gente discutiu aqui, né, no observatório, no 4º encontro? Os processos de eugenia estão impactando nas nossas práticas? O racismo, a iniquidade, né? Será que eu estou parando para pensar como o aprofundamento do fenômeno da insegurança alimentar e o desmantelamento das políticas sociais públicas de segurança alimentar no Brasil, como é que eles estão impactando nas minhas práticas? Entendeu? Então é oportunidade da gente discutir temas e questões palpitantes, importantes, candentes na nossa realidade social brasileira e pensar sobre isso nas nossas práticas e trocar ideias, figurinhas entre nós. Então eu acho que o observatório tem essa vocação muito importante. E para fechar essa fala, eu quero agradecer a cada pessoa que está aqui, dizer para vocês que a ideia do observatório é não só ser um espaço de encontro, de intercâmbio, mas também um espaço formativo, como eu falei agora por último. Por isso também a gente vai certificar cada pessoa que participou do observatório. Então nosso time aí, que administra o observatório, vai preparar um certificado adequado à participação de cada pessoa. Então se você participa nesse 1 ano, certo? Terminou 1 ano, vai ter a certificação. Quem participou de um encontro recebe o certificado de um encontro. Quem participou dos 6 encontros recebe o certificado dos 6 encontros. E por aí vai, tá? A gente vai mandar isso por e-mail para vocês num período de no máximo 1 mês, tá? E em julho a gente começa um novo ciclo. O 2º ano, Observatório de Educação Popular em Saúde, Realidade Brasileira, ano 2. Com
essas melhorias, esses aprimoramentos que vocês nos sugerem e de repente, realmente eu acho que foi uma coisa que ficou frágil nesse primeiro ano, a gente pode tentar fazer melhor nesse segundo ano, vamos fazer esses diálogos nos nossos territórios, nas nossas cidades. No mês que não tiver observatório, vamos se juntar no nosso local e bater um papo. Não precisa de nada muito formal, entendeu? Então, eu acho que isso é bacana, isso pode fortalecer ainda mais essa experiência. E, por fim, dizer a vocês assim, eu venho da extensão popular, eu estou na extensão popular e venho da extensão popular. Né? Eu era um estudante de nutrição que não falava nada, tinha medo de falar, parece mentira, mas que era muito tímido, e quando eu tive a oportunidade de participar de um projeto de extensão, onde a minha atuação tinha uma utilidade, tinha um sentido, tinha um significado na vida das pessoas e na produção de práticas transformadoras, humanizadoras, sabe, emancipatórias, eu comecei a me apaixonar pelo meu trabalho e eu comecei a ter muita nitidez e compreensão da potencialidade da minha ação. E mais ainda, da potencialidade que minha ação tinha quando eu fazia minha ação em coletivo. Quando eu não fazia sozinho. Quando eu fazia em conjunto. E eu me vejo, estou dizendo isso para dizer que eu me vejo em Elisângela, eu me vejo em Dayana, me vejo em Ingrid, me vejo em Pedro Nascimento, em Anaílza, dar um abraço para a Anaílza que teve no início dessa experiência à frente também, né? Me vejo em Felipe, me vejo em Edgar, estudante também nosso do PNAB que já deixou o PNAB no ano passado, mas teve uma participação muito importante na história do PNAB como um todo, defendendo e promovendo o PNAB como prática formativa em educação popular e também no início do nosso próprio observatório, né? Edgar estava com a gente em muitos espaços, nos ajudando, nos orientando e nos apoiando, né? Pedro e Felipe trazendo as práticas, né, de relaxamento também, ajudando a gente, né, nessa perspectiva pelo acúmulo que eles têm nas práticas de PICs, né? Anaílza ajudando toda a parte administrativa e organizativa também do observatório desde o início, e Ingrid, que como eu falei também de Edgar, é uma das mais veteranas, né? Para não dizer velha, né, Carlos? Para não dizer assim, dinossauro, né? Tal, né? Vai ser tombada pelo patrimônio histórico do PNAB. Ingrid está há anos no PNAB, não sei nem dizer mais quantos anos, mas assim, são esses estudantes que fazem esse projeto, esse programa de extensão que vocês todos e todas escutam falar, ter vida. Esse programa só tem vida por causa desses e dessas estudantes, né? E assim, eu falo aqui, né, também agradecendo a Ingrid por toda a paciência que ela tem também com meus áudios muito longos, minha prolixidade, mas assim, mas sempre sendo parceira em todas as horas, nas urgências, para todos os momentos, para que a gente possa fazer dessa experiência do PNAB uma experiência bonita, criadora de espaço. E a gente até refletiu isso segunda, né, gente? A gente estava conversando na reunião nossa segunda. O PNAB é um criador de espaço. Não tem o criador de problema. Carlos Silvão é um criador de problema, de caso. Entendeu? Mas a cara dele. É porque eu amo ele, viu? Demais. É um criador de casos pra gente problematizar. Mas o que eu estou dizendo assim, o PNAB é um criador de experiências de encontro. Porque imagine, se a gente não estivesse se encontrando aqui, né, a gente estava perdendo muito. Imagine o quanto a gente ganha se encontrando. A gente se fortalece, a gente sabe que a gente tem apoio, a gente sabe que a gente tem uma rede de solidariedade, a gente cresce porque a gente vai aprendendo na diferença, na diversidade, a gente vai descobrindo nossas fragilidades e buscando nossa superação junto. Então eu acho que a grande missão do PNAB que eu vejo é criar
oportunidades de encontro, de aprendizado e de diálogo coletivo. Aí é oficina, é curso, né? É observatório, é grupo, são esses espaços. Nossa tarefa é essa. E quem faz, a gente só cria o espaço, né, Carlos? Quando a gente cria, quem faz o espaço acontecer são vocês, todas e todos que estão aqui participando. Então, assim, eu me vejo assim, esse ano está fazendo 20 anos que eu estou fazendo extensão, que eu estou fazendo trabalho comunitário. Então eu me vejo o Pedro de 20 anos atrás, assim, e vocês ainda muito mais potentes, muito mais, como o Carlos disse, sabidos e sabidas do que eu era. Mas assim, mas eu vejo, eu tenho muita gratidão, né? Porque sem a força de vocês, a Elisângela, principalmente nesse lugar aqui do observatório, ela tomou mais à frente, assim. Todo mundo ajudou, mas ela carregou um pouco mais o peso, né, Carlos? E a Elisângela nem bolsista é. Não que isso mudasse nada, mas eu quero frisar isso, assim, porque às vezes tem uma cultura em outros projetos aí de que você só atua mais, com a intensidade maior como bolsista. E no nosso projeto não tem isso. Ela dividiu as responsabilidades com todos e todos da mesma forma, e com o mesmo empenho, e com a mesma dedicação, e com o mesmo brilho, como está conduzindo essa reunião aqui hoje. Então, assim, quero dizer gratidão eterna para vocês, né? Eu tô aqui, eu tô assim, cansado um dia todo trabalhando. Hoje é um dia que eu dou aula o dia todo, assim, começando de 7 da manhã até literalmente agora. Mas eu tô aqui feliz, assim, com a sensação de que a caminhada tá no rumo, entendeu? Tá no rumo certo. E muito mais feliz ainda, peço assim, licença a todos e todas, mas assim, por compartilhar esse espaço com meu irmão Carlos Silvano, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração, assim, uma amizade que também vai por aí, né, Carlos? Uns 20 anos, mais ou menos. Mas, assim, que a gente fazia tempo que a gente queria encontrar um espaço compartilhado pra gente trabalhar mais junto no cotidiano. E a gente achou, né, amigo? Com muita calma, com muita serenidade, com muita tranquilidade, sem atropelo, viu? Os bastidores vocês não veem, mas a gente vai conversando, construindo e a coisa vai fluindo. Então, obrigado a vocês. Estou vendo a Ingrid agora. Um beijo, obrigado por tudo, pela paciência. E vamos cortar o bolo já já, viu? Muita luz para vocês, muita saúde. Antes do bolo e da nossa fala final, né, da nossa despedida, que eu acho que daqui a um tempinho a gente vai precisar finalizar. E eu queria começar a pegar essa fala do Pedro e eu queria também assim reforçar essa homenagem, né, que a essa turma, né, que a gente se orgulha muito, que eu aprendo a respeitar, admirar, a me tornar companheiro e companheira, porque eu também sou, digamos assim, sou muito diferentão e meio exigente na caminhada, né? E aí, assim, então eu queria, assim, também dizer disso, que Pedro, reafirmar isso que Pedro coloca, assim, eu queria homenagear a Ingrid Gabriela de Souza, né, essa estudante de medicina, que certamente vai ser uma médica diferentona para melhor, né, para cuidar das pessoas de um jeito especial. O Pedro Nascimento, que é um cara assim muito legal, de muita potência e de muita amorosidade, né? Eu adoro ele porque ele é muito divertido, irônico e tem uma ironia fina, delicada, e eu gosto, me identifico muito com isso nele, porque eu sou assim um arengueiro que o povo nem percebe que eu estou arengando, né? Com esta, com esta coisa das luvas de pelica. Mas também, às vezes, a luta de boxe. E eu acho que o Felipe também, né, tem contribuído. Cada um do seu jeito, do seu tempo. Talvez a Elisângela, por ser uma pessoa da nutrição, né, tenha protegido mais o coleguinha, e aí vai se jogando desse jeito, a tal ponto de topar coordenar uma sessão dessa, né? E fez muito bem. Então, eu queria, assim, primeiro agradecer a cada um e a cada uma, e queria parabenizar todo mundo, iria desejar que vocês sigam sendo essas pessoas que vocês são na medida do possível de vocês. Se puder alguma coisa para mudar para melhor,
muda também. Se quiser que se recolher, se recolham. E para Pedro, Pedro é assim um cara que a gente foi se conhecendo aos poucos. E a gente foi se tornando amigo, mais que amigo, a gente foi se tornando companheiro de caminhada, né? Da saúde coletiva, da educação popular, coisas que Pedro caminha mais facilmente que eu, por exemplo, caminhar por dentro da academia, não sei se é mais fácil, mas eu sei que ele caminha. Eu caminho com muitas reflexões, então tenho muitas críticas à escola, apesar de ser um educador, né, me sentir um educador, eu tenho muita crítica à escola hegemônica, à educação hegemônica, às práticas pedagógicas hegemônicas, aos professores hegemônicos, aos professores desbotados, às professoras sem graça, né, as aulas enfadonhas, as falas repetitivas ou alienadoras, então, assim, então eu tenho muita nitidez do meu lugar de educador no mundo também. E estou aberto a dialogar e a aprender também com todos os outros educadores e com todos os outros não educadores, porque todo mundo é educador de alguma forma, todo mundo sente. Então, meu querido, um beijo grande no seu coração, é honroso trabalhar com você, sabe? É muito lindo e a gente vai fazer muitas coisas juntas ainda. E por falar em coisas juntas, antes das nossas considerações, eu acho que a gente tem que começar já na nossa coordenação a pensar um projeto de fato de pesquisação e sistematização, mais especificamente para escrever o livro, né, com toda essa galerinha aí, e esse povo todinho aqui. Eu acho que já é hora da gente pensar no livro, né, produzido por este observatório. Portanto, antes disso, pensar no projeto mesmo mais explícito, né, de pesquisação, já que a gente pensou no projeto mais nítido de formação, né, formação na ação, né, que é isso que a gente faz aqui, e você disse isso, e aí a Elisângela já está colocando essa história. Então, é isso, né? Isso, pessoal, eu agradeço muito. E, gente, eu só estou aqui hoje mediando esse encontro, porque tanto Carlos Sivan, como o Pedro, como o Ingrid, como o Pedro Nascimento, todos me ajudaram muito, me orientaram direitinho, me ensinaram o caminho a ser feito, a ser percorrido, né? Me deram toda a assistência, de forma muito paciente também. Então, eu sou grata a todos pela oportunidade, a todos e todas, pela oportunidade de estar aqui. Grata a cada um dos participantes que trouxeram suas experiências. Eu aprendi muito, iniciei falando isso e vou terminar falando isso. Aprendi muito com vocês, com todos vocês, tanto hoje como todos os outros 5 encontros que tivemos, tá certo? E estou muito feliz, muito grata, emocionada por cada fala. Por cada fala. E é isso, vamos seguir em frente, né, com essas sugestões para melhoras no futuro. E vamos comemorar aí esse um ano. Coloquei aqui os fogos, né, para a gente comemorar esse um ano. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas no e-mail nós falamos que teríamos esse momento de comemoração no final e que cada um trouxesse, né, um bolinho ou um docinho para a gente comemorar. Eu trouxe aqui, né, bem simples, bem minimalista, um bolinho de saia para comemorar juntamente com vocês, né? Mas se você não trouxe, não tem problema, porque eu trouxe aqui, ó, um bolo virtual pra gente. Tá certo? Então agora vamos nos confraternizar, não é isso, Carlos? Já com você agora. Não, eu acho que é isso, Vê gente. se alguém quer falar mais alguma coisa, né? A gente falou muito, eu tô fica à sentindo vontade. falta de Ingrid. Vamos fazer assim uma rodada de palmas, todo mundo abre o microfone, de axé, de Isso. palmas. Aê! Viva! Viva! Quem quiser falar, fica à vontade aí. Olha o meu bolo aqui, eu tô abrindo. Olha, preste atenção. Cadê? Chega, eu comprei. Olha aqui, ó. Diz que ele vai explodir, é um bolo vulcão.
Tá lindo esse bolo, pena que sou diabética. Nutricionista igual a Pedro nunca pensa, meu amor, em você. Ele só pensa nele. Ele só pensa nele. Esse nutricionista, você não vê a carinha dele toda redondinha de comer bolo de chocolate. Amei você, viu, José Carlos? Adorei sua pessoa, viu? Tá É bom, meu querido. para aqui, mas eu amei participar desse grupo. Gratidão. Fica bem. Obrigada. Oi, gente, eu vou. Não falei hoje. Mas boa noite para quem não dei boa noite. Quem não me conhece ainda, eu sou Ingrid, eu sou estudante de medicina da UFPB e faço parte do PNAB, como o Pedro estava falando há alguns anos, já não conto mais. Mas o Observatório foi um dos projetos que Pedro e Silvana pensaram, né? Que assim, a gente, principalmente muitas vezes, do curso da saúde, a gente não discute esse tipo de tema, esse tipo de tema não chega na faculdade, de curso de medicina, principalmente. Então, acho que era uma pauta muito importante para ser discutida e acho que a gente precisa disseminar mais esse projeto. Muita gente que falou hoje, né, disse que não conhecia e que de alguma forma chegou nela. Então, acho que se a gente tem um papelzinho até a próxima edição, é sair disseminando a palavra do observatório. E eu espero que os outros encontros sejam tão bons e tão ricos como foi esse processo até agora. Infelizmente, eu vou estar me desvinculando do PNAB, pois chegou a hora de fechar esse ciclo. É com muita dor no coração, mas muita felicidade, porque, como o Pedro falou, eu era, assim como ele, eu era uma pessoa antes do PNAB e eu sou outra agora. Então, eu espero que, assim como foi um processo muito bom para mim, de aprendizado, de evolução, sejam para vocês também, não só no observatório, mas como em todas as outras ações que o PNAB oferece. E é isso, espero que seja só mais um ciclo que vai se fechar e que muitos se abram e que a gente continue se encontrando por aí, gente. E é isso. Isso mesmo, Ingrid. Não tem como passar pelo observatório intacto, né? Tem que ter alguma transformação, alguma mudança, alguma evolução aí no caminho. E eu também, né, assim como o Ingrid, estarei me desvinculando do PNAB, infelizmente. Mas foi um grande aprendizado. E aí nós iremos deixar, né, Ingrid, vagas para novos participantes poderem ter essas experiências maravilhosas, traçarem esses caminhos também. Pedro já está ali provando do bolo pro cão dele, não esperando ninguém. Mas é isso, gente. Eu trouxe aqui meu bolinho também, né? Já estou doida para comer ele também. Carlos, cadê seu bolo, Carlos? Cadê a confraternização? Ó, Menina, deixa eu te colocar. Eu estou coordenando um retiro com profissionais de saúde, então eu passei o dia todo correndo atrás de coisas. Eu estou dando graças a Deus de conseguir estar aqui. Não consegui sequer passar por perto de uma padaria, de uma lanchonete. A uma hora dessa estou até sem jantar, quanto mais sem comer bolo. Sem problema. Mas, gente, esse momento de confraternização foi pensado por Carlos Silvan, tá certo? Ele foi idealizador de toda essa confraternização. Então, muito obrigada por todo o ensinamento. E é isso, gente. Assim nós iremos finalizando. Se alguém mais quiser falar alguma coisa, confraternizar, podem ficar à vontade. Nós temos aí 7 minutinhos finais. Mas se não... Antônio quer falar. Quem? Antônio. Antônia, pode ficar à vontade, Antônia. Antônio Rodrigues. O seu microfone ainda está desligado. Antônio, desculpa. Não conseguimos te ouvir. Na tela do celular vai aparecer um íconezinho de microfone, clica nele, e aí a gente consegue te ouvir. Agora sim, né? Sim, olha, já faz tempo que eu acompanho o observatório, não é da Rede Emancipa?
É não, Ué? querido. É não. Ah, Quer tá. dizer, até não é não, é outra coisa. Tá. É ali, é coladinho, mas é outra casa. É outra causa com outros pensamentos. Mas eu acompanho os dois. É porque hoje também ia ter um do Emancipa, mas eu preferi esse. Porque vocês mandaram o convite, aí se estão mandando sempre o convite, aí eu acho que eu estou cadastrado nessa rede. Assim, eu moro aqui em Zedoca, no Maranhão, região Nordeste. Eu já tenho 64 anos, não era nem mais para estar nessas coisas matando meus neurônios, mas os meus neurônios ainda não estão pintando o cabelo, ainda está com o cabelo preto ainda. E eu sou muito dos movimentos sociais, sou das pastorais sociais da igreja, eu sou assistente social, sou licenciado em História, mas, na verdade, a minha sobrevivência é como agente comunitário de saúde. Eu já estou com 31 anos de agente, vou me aposentar, aí vou pôr em prática a assistência. E também, como eu sou licenciado, mas antes da licença, eu fiz o magistério, que me deu vontade de fazer a licenciatura. Sempre eu estou lutando com o povo aqui na periferia do bairro Santa Terezinha, onde eu moro aqui em Zedoca, uma cidade de 80 mil habitantes. Vamos que essa cidade não tem problema. Pouco. Uma cidade de 80 mil habitantes cortada por uma BR, uma BR nacional. Vejam que não tem problema nela, né? Vamos imaginar que não, mas não são poucos. E eu vivo assim, nessa luta de correr atrás, é vaga para creche, é vaga para aquilo, é vaga para... empurrando os adultos para estudar, correndo atrás dos adolescentes que não querem terminar nem o 9º ano, e essa correria. Mas eu não tenho assim, uma vinculação a um projeto tipo esse, mas eu espero que agora eu seja arrebatado para os projetos, certo? Aqui do observatório, que eu gosto muito, deixa de bater aí que eu já vou atender, que eu estou fazendo aqui uma coisa, conversando aqui um negócio. Desculpa aí, é porque tem gente batendo na porta, mas eu vou atender depois que eu concluir aqui. Aí é assim, aí eu queria saber de vocês como é que a gente faz o vínculo definitivo para colaborar nessas questões sociais, assim, a nível nacional, estadual e até comunitário mesmo, porque comunitário eu já estou fazendo. Assim, para ter uma checagem mesmo definitiva, ter uma referência. Minha gente, pelo meu... eu tô coisando um negócio aqui. Tá ouvindo? Oi, irmã, desculpa. Antônio, escuta, Antônio. Tá escutando? Olha, todo mundo que tá aqui, acho que inclusive você, cadastrou o e-mail, né? Então, se você fez a inscrição no formulário do observatório, toda vez que for ter reunião do observatório, que é a cada 2 meses. Então, a próxima é a primeira quarta-feira de julho, de 6h30, não tem errada. Mas mesmo assim, a gente vai mandar sempre para vocês um e-mail com o link, com a temática, com a divulgação, para vocês também ajudarem a divulgar. Então, se você já está aqui, não se preocupe, você já está pescado, já está na nossa rede, viu? Minha gente, e o bolo, não é que o bolo tá bom mesmo, viu? Misericórdia. Quem é diabético, sinto muito. Desculpa aí por essa, mas o bicho é bom, viu? Mas ele não é nem muito doce, não. É um chocolate meio amargo, ficou bom. Viu, Carlinhos? Encerra, gente, encerra, Elisângela. Já começou a descambar para o lado baixo da coisa. Tá muito... Então, pessoal, Gente, eu estou morrendo de rir. deu o nosso horário, né? 8h30. Então, nós somos muito gratos pela participação de cada um. E aqui encerramos esse nosso encontro, o 6º encontro de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham muita saúde, muita gratidão e muita luz também, tá certo? Até mais, até as próximas. Até os próximos Obrigado, gente. Boas energias. Tudo de bom para vocês. Saúde e paz. Que maldade, Luz. só Pedro comendo bolo.
Você que deu a ideia, não foi, cara? Aí tu terminou se Mas a ideia é lascando. uma coisa, fazer é outra. Ah, meu beleza. irmão. E aí no seu lugar que tem iFood não, é a pessoa clica assim 2 vezes e chega a torta em casa. E Ei, aí? mãe, eu tô na roça, pare de fazer essa Ah, mas na roça confidência. também tem iFood que eu sei, viu? Tchau. Beijo, gente. Um beijão. Tchau, tchau.